posicionamos mais uma vez diante de Ti, juntos como igreja, porque toda a expectativa do nosso coração está posta em Ti. Tu conheces nossas tremendas necessidades de recebermos entendimento espiritual, revelação espiritual, conhecimento espiritual, sabedoria espiritual. Por isso te pedimos, Senhor, concede-nos o espírito de sabedoria e de revelação, para que o Senhor mesmo se torne conhecido a nós de modo íntimo, através da Tua palavra nessa noite. Leva nossas vidas pessoais e também esta Assembleia a ver segundo a Tua visão a respeito de si mesma. Senhor, carecemos de Ti. Tua palavra é mais preciosa para nós que o pão. Alimenta-nos nessa noite. Supera as nossas debilidades. Nos entregamos à Tua administração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então abrir mais uma vez a palavra do Senhor. Vamos reler 2 versos que já lemos esses dias, uma vez mais. O primeiro deles, Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver alguns versos relacionados a estas igrejas. Versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 10, parte final. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 12, segunda parte. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Capítulo 3, verso 1, a última parte. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Versículo 10 do capítulo 3. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Finalmente o verso 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Irmãos, nós temos visto nesses dias que o Senhor Jesus Cristo é o varão aprovado por Deus. Nosso Senhor Jesus, como homem, conquistou por mérito pessoal a posição na qual ele está. Por isso o capítulo 5 de João, conforme nós lemos ontem, diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E na sequência é dito que ele tem autoridade para julgar, porque ele é não o Filho de Deus, embora ele seja o Filho de Deus. Mas ele tem autoridade para julgar porque ele é o Filho do homem. Isso é de tremenda importância. Porque quando Deus alcançou esse novo princípio na encarnação do seu Filho, então tudo aquilo que ele iria viver na sua experiência humana seria vivido participando da plenitude do que é a natureza humana. Então, enfatizando isso uma vez mais por causa da imensa importância. Jesus não foi um super-homem. Jesus foi um homem, sujeito a todas as debilidades, em todas as instâncias, vivendo com todas as necessidades que qualquer natureza humana tem. Então, quando, aos 12 anos de idade, ele foi deixado para trás naquela caravana, quando seus pais saíram de Jerusalém e retornaram depois de um dia, porque não o acharam no meio da jornada, e foram buscá-lo, ele disse: a mim compete cuidar dos negócios do meu pai, ou estar na casa do meu pai. Com essa idade ele já tinha uma consciência de qual era a sua vocação. E essa vocação, segundo o Evangelho de Lucas, ela foi crescentemente vivida e realizada na vida do Senhor Jesus. De tal modo que o autor de Hebreus pôde dizer assim: ele, uma palavra que nós não costumamos aplicar relacionada ao nosso Senhor Jesus, porque muitas vezes temos uma ideia errada a respeito da humanidade dele. Então o livro de Hebreus diz: ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E o texto continua dizendo assim, escute isso: e tendo sido aperfeiçoado. Não é por menos que o autor de Hebreus diz que aquela epístola não é fácil, né? A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Hebreus realmente é um alimento sólido e não um leitezinho. Algumas das verdades mais altas das Escrituras estão no livro de Hebreus, e também algumas das exortações mais graves. Então uma das coisas que é dita ali é que nosso Senhor Jesus, homem, ele aprendeu obediência e que ele foi aperfeiçoado. Capítulo 5, verso 8 em diante. O que significa ele ter sido aperfeiçoado? O versículo segue: por causa desse aperfeiçoamento, ele tornou-se resultado de um processo, autor e consumador da nossa fé. Segundo o contexto do capítulo 5, o autor da salvação deles, chamado no capítulo 12 de autor e aperfeiçoador da nossa fé. Por quê? Porque ele próprio foi aperfeiçoado. Então, que importante é vermos isso na vida do nosso Senhor Jesus. Quão importante é? Porque ele atinge o trono de Deus, que Deus designou para partilhá-lo com o homem. De novo, Hebreus, capítulo 2. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, e pouco ali fala de tempo. Por um pouco menor do que Deus. Algumas versões do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. E constituíste todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? Do homem. Mas então o livro continua. Mas agora, todavia, não vemos ainda todas as coisas a ele sujeitas. A ele, homem. Mas aí então o texto ainda continua. Verso 9 de Hebreus 2. Vemos, todavia, Jesus. Veja essas três palavras. Vemos, todavia, Jesus. Que por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, irmãos, o Senhor Jesus é aquele Filho do homem, que alcança por mérito
a posição mais elevada do universo. Qual posição é essa? Como a Bíblia chama essa posição? A destra da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto, escute de novo isso, herdou. Ele conquistou, ele herdou um nome mais excelente do que eles. Então, irmãos, é por todos esses motivos que o Senhor Jesus é o varão medida de Deus. E é por causa disso que o texto de Atos 17 diz que Deus vai julgar todo mundo em justiça, porque ele vai julgar em um varão que ele deu crédito, ressuscitando dentre os mortos. Então, Efésios capítulo 4 vai dizer que a igreja foi chamada como primícias das suas criaturas, para atingir corporativamente. Também não vamos esquecer isso, porque nenhum de nós poderia atingir essa plenitude individualmente. Compreende o quanto isso é impossível? Nós iremos atingir essa plenitude corporativamente, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à plena varonilidade, que fala de um homem adulto, né? A palavra varonil significa isso, e conclui dizendo, à medida, já observamos essa palavra, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso chamado como igreja. E então nós vamos entrar agora nesse livro de Apocalipse, vendo como esse varão medida se posta diante das assembleias, as 7 igrejas, para que cada uma dessas assembleias seja medida segundo este metro de Deus, o Senhor Jesus. Então, amados, essa é a primeira grande coisa que precisamos perceber. O Espírito Santo veio habitar em nós para nos levar, nos equipar, nos adequar ao varão medida de Deus. E nada irá satisfazer a Deus que não seja isso. É por causa de uma visão clara a esse respeito que o apóstolo Paulo diz coisas assim, para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E também coisas assim, meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que esse varão medida, Cristo, seja plenamente formado em vós. Colossenses capítulo 1, ele diz assim, é por isso que eu me afadigo, me esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Todos esses textos e muitos mais são esse clamor de Paulo, as 2 orações em Efésios, que Deus nos conceda espírito, sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, que os olhos de vocês, Efésios, sejam iluminados para verem qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Essa é a esperança do seu chamamento. E ele continua, qual é a riqueza da glória, da herança dele nos santos? Qual é a herança dele nos santos? É Cristo formado nos santos, porque a herança de Deus é Cristo. Cristo é a herança de Deus, Cristo é a nossa herança. Então, irmãos, é por causa disso que nós vimos ontem à noite, foi aí que paramos, o capítulo 1 de Apocalipse ser tão importante. Guarde isso. Ele é o capítulo do varão medida de Deus. Nós vimos ontem como ele é descrito lá, que maneira maravilhosa. Quem é esse varão medida? Então esse homem aprovado por Deus, assentado no trono, ele se posta diante das igrejas, porque sabemos, capítulo 1 de João, João o viu na sua visão em Pátimos, como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então tudo que acontece nas igrejas tem que ser avaliado segundo a medida do varão aprovado por Deus. Então a nossa posição, irmãos, é de rosto em terra. Nós não temos nenhuma atitude a tomar nas questões relacionadas à obra de Deus, à igreja de Deus, os assuntos do reino e as coisas celestiais. Por isso, tantas vezes no livro de Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o nosso Senhor Jesus se posta, então, para que cada uma das assembleias seja medida por Ele e assim adequada por Ele. E um detalhe a mais que também nós falamos ontem, precisamos reforçar antes de seguir. O Senhor Jesus não ceifa onde Ele não semeou. Isso foi o que aquele servo, naquela parábola dos talentos, disse a respeito do Senhor, aquele que recebeu 1 talento, e por isso ele escondeu o talento, porque ele tinha uma visão equivocada a respeito de quem era o seu Senhor. Tu és um homem severo, ceifas onde não semeaste. Então peguei o talento que tu me deste, escondi no lenço, muito bem guardado.
Agora você voltou, toma o que é teu. Ele diz, servo mau, negligente, porque o Senhor não ceifa onde Ele não semeou. Então tudo que Ele busca nas igrejas é aquilo que Ele é para as igrejas. Então a responsabilidade é das igrejas. Como Paulo disse em Efésios 4, nós precisamos avançar para a plena varonilidade, para que não mais sejamos como meninos, atirados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não mais. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então essa é a história dos 3 capítulos de Apocalipse. O varão medida de Deus no capítulo 1. As assembleias no capítulo 2 e 3. 7 assembleias. 7 tem a ver com plenitude no que concerne ao tempo, porque há um outro número que designa a plenitude relacionada aos assuntos eternos, ou aos assuntos que tocam a realidade celestial, e esse número é o 12. O 7 está relacionado ao trabalhar de Deus, ao dispensar de Deus, à plenitude, à completude ligada ao tempo. Por isso 7 igrejas, porque elas falam da era da igreja. Então, a maneira como Nosso Senhor colocou essas igrejas sob exame tem muito a dizer aos nossos corações. Foi aí que nós então concluímos ontem. E nós dissemos aos irmãos que nós iríamos buscar, com a ajuda do Senhor, uma palavra para cada igreja, uma única, para buscarmos então concentrar, focar, resumir o que é aquilo que realmente o varão medida de Deus busca em cada uma das suas assembleias. É claro que nós, quando juntarmos esses 7 elementos, nós saberemos quais são as coisas que Ele busca em nós, igrejas, cada uma das suas igrejas. Esses 7 elementos devem ser constituintes da nossa vida, do nosso desenvolvimento em Cristo, da nossa jornada. É claro que pode haver aspectos especiais que caracterizam certas assembleias, mas isso é um outro assunto. Nosso Senhor, quando olha para essas assembleias, Ele examina essas assembleias e detecta 7 aspectos principais, relacionados então a cada uma delas, e chama a atenção delas para esses aspectos. Então, irmãos, ainda rapidamente uma última coisa. Quando o Senhor Jesus foi posto como varão medida, falamos também ontem, isso precisa nos encorajar. Não corramos risco de que sejamos desencorajados por esse assunto. Não tenhamos uma ideia errônea dessa situação. Quando nosso Senhor Jesus foi posicionado assim, Ele não apenas foi posicionado como varão medida de Deus. Preste atenção aqui. Ele foi posicionado como varão medida de Deus, e quando Ele foi ali posicionado à destra do trono de Deus, o livro de Atos diz assim, por mérito, como já falamos, porque Ele foi aprovado por Deus, ressuscitado dentre os mortos, ascenso, glorificado. Então, quando Ele assume essa posição, à destra da majestade nas alturas, Atos 2, 33, um verso fundamental. Quando Ele assenta lá como varão medida, Ele recebe algo. O que Ele recebe? Recebe do Pai a promessa do Espírito. Aquela palavra a promessa é colocada no singular, porque o Velho Testamento vai nos dizer que essa promessa não era uma promessa, era a promessa. Toda a promessa do Velho Testamento estava ligada a essa descensão do Espírito Santo. Por isso que Pedro cita Joel, quando ele prega a primeira vez no Pentecostes. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jeremias 31, quando ele faz aquela profecia sobre uma nova aliança que seria firmada pelo Espírito, ele diz que então, nessa nova aliança, por causa do Espírito, a lei poderia ser escrita nos nossos corações. Paulo interpreta isso em Coríntios, você se lembra, dizendo que os Coríntios eram carta de Cristo, escrita pelo ministério dele, mas não com letras em pedras, mas em tábuas de carne dos corações, pelo Espírito do Deus vivente. Lembra-se? Então o Espírito é a promessa, não é uma promessa. Ele é o dom, ele não é um dom. Então veja o nosso Senhor Jesus, como falamos, o varão aprovado por Deus assume essa posição e ele recebe a promessa, por mérito. O que ele faz com essa promessa? A sequência do verso diz, ele derrama. Então ele derramou isso que vês e ouvis. O que ele faz agora? Ele coloca aqueles que são dele, aqueles que ele redimiu, ele coloca em união viva com ele. Reparte com ele sua vida, tudo que ele é, coloca-os em união orgânica com ele. Irmãos, de novo, nós estamos ainda no sopé da apreciação desse grande assunto.
Ele precisa sair do nosso intelecto. Nosso querido irmão Austin Sparks, certa vez disse assim: um dos grandes perigos na vida da igreja são as verdades bíblicas se tornarem familiares e conhecidas, porque elas deixam de ter impacto em realidade espiritual. Elas se assentam, tomam domicílio na mente e não atingem esferas mais profundas. Então nós precisamos pedir ao Senhor que abra nossos olhos, para nós vermos o significado disso. Senhor Jesus assentado no trono, recebendo do Pai a promessa do Espírito, derramando o Espírito e nos colocando em união orgânica com Ele. Aí Hebreus usa uma palavra para Ele, Hebreus 7:22. Temos falado, amados, por encargo do Senhor, tanto nesse assunto, em tantos lugares. Fiador. A única vez em que Jesus é chamado de fiador, Hebreus 7:22. Fiador. Aquele que garante dois lados de uma relação. Entre Deus e o homem, é claro. O Senhor Jesus é o fiador dessa nova aliança. O mesmo, na sequência do capítulo 7:22, que o chama de fiador, o capítulo 8 o chama de mediador. É o mesmo. Ele, como mediador de uma nova aliança, é o fiador. Então, como o Senhor Jesus garante essa aliança nesses dois aspectos? Por que ele é fiador? Mantenha Atos 2:33 aí como seu pano de fundo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus garante essa relação diante de Deus, fazendo um primeiro derramamento. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez 2 derramamentos. Primeiro, ele derramou o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De novo, o livro de Hebreus. Mas o Senhor Jesus derrama algo mais, e esse aqui tem sido esquecido. Ele derrama o Espírito. Atos 2:33. Derramou isso que veio de ouvis. Os irmãos percebem aqui? Sangue e óleo. Esses eram os 2 elementos daquela unção do sacerdote no Velho Testamento. Por que isso? Porque fala do Senhor Jesus como fiador. Ele derrama o sangue e todo o assunto com Deus está acertado. Por causa do sangue de Cristo nós estamos redimidos, perdoados, justificados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. São os assuntos ligados ao sangue. Então o sangue responde plenamente às demandas de toda essa justiça santa, de toda essa glória maravilhosa, de toda essa santidade de Deus. O sangue responde. Por isso o sangue era aplicado do lado de fora das portas, quando o povo tinha que sair do Egito naquela noite da Páscoa. Sangue respondendo a Deus. Primeiro lado dessa relação, que o fiador tomou o compromisso de então se responsabilizar. Ele toma o seu sangue e ele apresenta a Deus. Esse não é o grande tema de Hebreus? Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, tendo obtido uma eterna redenção. Coisa maravilhosa. Mas também esse mesmo fiador agora ele vai olhar para cá. Agora ele vai olhar para os devedores. Primeiro ele olhou para o credor. Quem é o credor? Deus o Pai. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é? Nossa dívida é diante do Deus Santo, não é diante do diabo, e nem muito menos diante dos homens. É diante do Deus 3 vezes santo. E é diante desse Deus que o sangue do Filho responde. E responde perfeitamente. Como sabemos? Qual a nossa segurança? Nossa segurança é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso esse sangue demonstrou-se eficaz. Perfeito para Deus. Porque se não fosse assim, Deus não poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. A ressurreição é a acreditação de Deus, como vimos no primeiro dia. Pelo lado do devedor, o que seria necessário para que então o Senhor Jesus cumprisse plenamente esse assunto de ser fiador? Ele derramaria agora, o segundo derramamento, o Espírito Santo, o óleo. E agora o que ele garante para os devedores? Ele garante que os devedores não apenas estão remidos pelo sangue, não apenas perdoados, resgatados, mas ele garante que os devedores terão capacidade. Essa é a palavra. Atos 1:8. Recebereis o quê? Poder. Capacidade. Não tínhamos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Então o Espírito é a provisão de Deus para que os devedores não apenas fossem remidos e tivessem a conta acertada com Deus, quitada. Isso já é uma bênção maravilhosa, mas os devedores precisam de mais do que quitação. Os devedores precisam de habilitação, para que eles possam responder ao eterno propósito de Deus. E o Espírito de Deus veio nos habilitar. Por isso que Paulo vai dizer assim, num dos grandes capítulos sobre o Espírito, 2 Coríntios 3. 8 vezes o Espírito é mencionado ali, nesse único capítulo. 2 Coríntios 3. Depois você medite nele. Uma das coisas que Paulo diz lá é o seguinte: não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Como? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmão, percebe aqui a diferença? O fiador responde com sangue para Deus e com óleo para nós. Ele nos resgatou, ele nos habilitou. Então agora, irmãos, não há desculpa nenhuma para nós. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pelo Espírito nossos olhos foram desvendados, o véu foi rasgado da nossa face. Não somos como Moisés. 2 Coríntios 3. Nós podemos contemplar Cristo e, por causa da obra do Espírito, sermos transformados de glória em glória. Então, irmãos, sim, a palavra de Deus lança uma grande responsabilidade sobre nós. Baseado o quê? No quê? Em nós? Não. Mas no Espírito que habita em nós. Graças ao Senhor, porque, irmãos, no Brasil tiveram o encargo de traduzir um livro de A.J. Gordon chamado O Ministério do Espírito. Que obra preciosa. Como nós temos pobreza na língua portuguesa de assuntos sólidos a respeito do Espírito Santo. Você tem coisas aí, por exemplo, como Bom Dia Espírito Santo, que jamais devia subir em qualquer prateleira de livraria evangélica, que não serve para nada. Graças ao Senhor, porque irmãos tiveram encargo de traduzir. E há um outro sendo completado, Espírito de Habitação, de Andrew Murray. São 2 obras tão preciosas. Porque, irmãos, nós vivemos dias em que a igreja precisa ser acordada para a pessoa e obra do Espírito Santo. Esse que glorifica Cristo, que revela Cristo, que nos faz ver, que nos faz entrar, que nos faz experimentar tudo o que Cristo é. Nós precisamos dar de novo lugar de honra para o Espírito Santo no meio de nós. Não é sermos espiritocêntricos, não. Porque o Espírito Santo não é espiritocêntrico. O Espírito Santo é cristocêntrico. Mas enquanto nós não dermos lugar de honra ao Espírito Santo no meio de nós não podemos ter o senhorio de Cristo estabelecido no meio de nós. Porque segundo 1 Coríntios 12, verso 3, quem estabelece o senhorio de Cristo na vida da Assembleia é o Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele é que vem estabelecer o senhorio de Cristo na vida da Assembleia. Então, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Na vida da igreja, longe de vós amargura, inveja, ira, malícia, blasfêmia, gritaria. Sede compassivos, perdoando-vos, benignos, imitadores de Deus como filhos amados. Do contrário, nunca poderemos chegar à plenitude de Cristo, porque só há um capaz de nos guiar até lá. É o Espírito de Jesus glorificado. Gálatas 4 diz assim: Deus enviou o Espírito do seu Filho, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai, porque Ele é o Espírito de adoção. Se o Senhor nos confirmar assim, amanhã nós estaremos estudando essa verdade, relacionada ao varão medida de Deus. Filiação, o Espírito de filiação. Então vamos olhar um pouco sobre o livro de Apocalipse. Vamos lá. Como esse varão medida se coloca diante dessas igrejas, e o que ele busca nas igrejas é aquilo que ele é para as igrejas. As igrejas não são a luz, ele é a luz. As igrejas são o candeeiro. Lembre-se que nenhum candeeiro é produzido em forma. Forma só serve para produzir bezerros de ouro. Candeeiro é produzido a golpes de cinzel e de martelo. Nós precisamos conhecer o caminho da cruz e não só falar sobre a cruz. Cantar sobre a cruz e pregar sobre a cruz. Mas andar no caminho da cruz. Porque se o Espírito Santo não bate o cinzel e o martelo, não há candeeiros. Candeeiros não são formados em formas. Então, vamos aplicar uma palavra para cada uma das assembleias e, com a ajuda do Senhor, compartilharmos um pouco até onde pudermos. Basicamente, nós não vamos ler nada. Mas se você quiser, mantenha a Bíblia aí aberta diante de você só para conferir. Nós já fizemos a leitura de versículos ligados a essas assembleias. Primeira igreja, Éfeso.
está muito evidente qual é a busca do Senhor para essa igreja. E que precioso ela vir primeiro. Porque há um princípio de interpretação sadio das Escrituras que diz assim: toda verdade mencionada, todo assunto mencionado a primeira vez, estabelece um princípio. Então aquilo que o Senhor está buscando em Éfeso, na verdade, é a suma do que Ele busca em todas as outras igrejas. E o que Ele busca em Éfeso e que estava ausente em Éfeso? Amor. Então nós lemos aqui o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tomando cuidado com essa palavra primeiro, que não se refere a tempo, mas se refere a qualidade. A ideia aqui é primazia. Então, tenho contra ti que abandonastes a primazia do teu amor. Irmãos, nosso Senhor Jesus, em João capítulo 13, Ele disse assim para os seus discípulos: é nisto que conhecerão todos que sois os meus discípulos. Os meus. Não é em nenhum outro fator, senão se tiverdes amor uns para com os outros. Que coisa importante nos postarmos diante do Senhor, para que mais uma vez Ele nos recupere nesse assunto. Se tiverdes amor uns para com os outros. Por que isso? Ora, irmãos, porque o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Nós só podemos preservar a unidade do Espírito em amor. Aquela primeira série de versículos do capítulo 4 que fala sobre a nossa vocação celestial, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Efésios 4:1. Ele diz: com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então ele coloca a coroa, ele diz assim: em amor. Porque não há humildade sem amor, não há mansidão sem amor, não há longanimidade sem amor, e não há suporte uns para com os outros sem amor. Então ele diz: em amor. E ele culmina essa sessão ali no verso 16, de Efésios 4 mesmo, quando ele diz que a igreja efetua o seu próprio aumento, ou seja, ela não precisa de nada externo a ela para crescer, porque ela tem Cristo e toda a provisão de Cristo em si mesmo, pelo Espírito. Então ela efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele começa a sessão da vocação celestial e termina a mesma sessão com amor. Por isso nosso Senhor Jesus diz: é nisto, esta é a marca, nisto conhecerão todos. Quando você lê sobre o fruto do Espírito em Gálatas, a mesma coisa. O fruto do Espírito é amor. Então você tem mais 8 elementos. Aqueles 8 elementos estão embutidos no que o amor significa. A mesma coisa está acontecendo aqui nessas assembleias. Então a primeira carta, propositalmente, é claro, soberanamente, escolhida pelo Senhor, foi a carta à igreja de Éfeso. Porque o Senhor queria tomar a nota do amor. Porque é nisso que todos conhecerão que sois os meus. Me lembro que certa vez, quando estivemos juntos, nós procuramos fazer algo que nós não vamos poder fazer hoje, vamos precisar seguir. Há muitos versos nas Escrituras que falam a respeito do significado desse amor prático. Esse amor não é etéreo, nem platônico, ele é muito prático. E são aqueles versos que usam expressões uns aos outros, ou uns para com os outros. E também a palavra mutuamente, que diz exatamente a mesma coisa. Então, se vamos examinar esses versos aí no Novo Testamento, são muitos, são quase 50. Então nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre amar uns aos outros. E nós vamos ver que não é questão de palavras. Não há mal nenhum em você dizer para um irmão: eu amo você em Cristo. Né? Mas amor é muito mais do que isso. Amor se traduz em atitudes práticas. Então esses textos chamados de mutualidade, eles mostram o que significa amar uns aos outros. E há uma mutualidade positiva e há uma mutualidade negativa. Porque também há versos que dizem assim: se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, a mutualidade positiva e a mutualidade negativa. Então, é bom nós examinarmos esses versos de novo, à luz da presença do Senhor, porque Ele usa isso para nos julgar, tanto individualmente como assembleia. Como está o nosso andar em amor? Será que esse termômetro tem nos caracterizado no que ele significa? Amar não é faltar com verdade, muito pelo contrário. Amar é usar a verdade, mas usar a verdade em amor, não é? Mas é usar a verdade.
Amor sem verdade é puro romantismo. E verdade sem amor é puro legalismo. Então, verdade em amor é um equilíbrio divino. Então, o Senhor buscou na igreja de Éfeso, em meio a tudo mais de louvável que ela tinha, esse elemento que para ele era fundamental. Para o Senhor não há ortodoxia que o agrade sem amor. Ele louvou a igreja pela ortodoxia. Para o Senhor não há discernimento que o agrade sem amor. Mas ele louvou essa igreja pelo seu discernimento. Porque essas coisas não são dispensáveis, elas são necessárias, elas são importantes. Precisamos de uma doutrina sadia, precisamos de discernimento espiritual, inclusive para provar falsos apóstolos, como diz aqui. Precisamos de labor, precisamos de perseverança, né? Mas, embora o Senhor tenha louvado isso tudo, ele tomou aquele ponto que era o mais essencial, como que dizendo, olha, sem isso, o resto é uma casca. 1 Coríntios 13, um símbolo que soa, que retine. Ainda que eu fale línguas de homens e língua de anjos, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, e profetize, se eu não tiver amor, nada serei. Então esse é o foco, o primeiro foco relacionado à primeira igreja. O que o Senhor busca em primeiro lugar é que nos amemos uns aos outros. Na segunda igreja, carta à igreja em Esmirna, a parte final do versículo 10 que nós vemos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está muito claro o que o Senhor disse e o que ele estava buscando nessa igreja sofredora, a igreja de Esmirna. O Senhor não colocou nenhuma carga mais sobre essa igreja, porque essa igreja já estava com muita carga de sofrimento pelo nome do Senhor. Então apenas ele encoraja a igreja, ser fiel. E é claro que a palavra aí é fidelidade, a segunda palavra. Por que nosso Senhor busca fidelidade nas suas assembleias? Vamos pensar um pouco sobre isso. Irmãos, quando nós encaramos verdades, por exemplo, relacionadas à vinda do Senhor, nós sabemos que nosso Senhor, quando vier, estabelecerá o seu reino milenar, seu reino nessa terra. E nós corremos muito risco de especularmos em torno desses assuntos e irmos adiante do que nós deveríamos ir, em assuntos tão complexos. Mas uma coisa é clara com relação a esse assunto do reino vindouro. Nós seremos recompensados pelo Senhor conforme a fidelidade à luz que nós temos alcançado. Isso é muito importante e é muito gracioso da parte do Senhor. O Senhor não nos irá recompensar baseado em maturidade. Está certo que maturidade é extremamente importante. Mas o Senhor vai nos recompensar baseado em fidelidade à luz que temos alcançado. Isso é muito significativo. Esse princípio está em Filipenses 3. Paulo diz assim, andemos de acordo com a luz que temos alcançado. Essa é a nossa responsabilidade. Como seria diferente? Como nós podemos andar pela luz de outros? Ou pela luz que nós não alcançamos? Isso seria impossível. Mas o Senhor requer de nós a luz que nós alcançamos praticada em fidelidade. Então essa palavra fidelidade é uma das buscas do Senhor nas suas assembleias. Fidelidade, que importante assunto esse, irmãos. Será que nós podemos dizer que como assembleias do Senhor, Ele nos tem confiado algo relacionado a Ele? Nos tem confiado algo relacionado ao seu eterno propósito? Nos tem confiado verdades e tem entesourado essas verdades no meio de nós? Nós temos que dizer que sim. Senão nós vamos ser levianos com o Senhor. Porque nós sabemos que Ele tem feito depósito. Então a grande questão para nós é, temos sido fiéis? Temos respondido à luz que temos alcançado? É claro que, mais uma vez, isso tem aplicação pessoal. Ampla. Tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado aos nossos corações, tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos convencido a respeito, como nós temos lidado com esses assuntos. Nós temos sido fiéis. Nós temos nos arrependido, nós temos depositado aos pés do Senhor as demandas dEle relacionadas a nós, temos sido fiéis. Irmãos, nós não precisamos temer, remover algo que esteja ferindo a Deus em nossas vidas. Ele precisa remover o que o está ferindo em nossas vidas. Mas Ele não fará isso sem que nós nos postemos ao lado dEle. Fidelidade, quão importante é. Nós somos pais, mães, famílias. Quantas coisas o Senhor nos tem confiado. Da sua luz, relacionada a filhos, relacionada a relacionamentos, em muitas esferas, né?
Será que nós temos respondido com fidelidade? O Senhor tem buscado essa resposta de fidelidade, para que nós possamos avançar com Ele. A Assembleia é a mesma coisa. De modo especial, os irmãos mais velhos. Temos sido fiéis às demandas do Senhor, que Ele tem convencido as suas assembleias em relação, então, aos assuntos específicos. Aquilo que o Senhor tem nos confiado sobre a mesa do Senhor, temos sido fiéis. Aquilo que o Senhor tem nos falado sobre adoração corporativa, temos sido fiéis. Aquilo que o Senhor tem nos falado sobre relacionamentos na vida da igreja, temos sido fiéis. Aquele depósito que o Senhor tem dado, como vimos no primeiro dia, Romanos 12, a medida da graça que Ele tem depositado em cada um dos vasos dele, temos sido fiéis em dispensar isso, em mutualidade, em submissão. Então, fidelidade é uma das buscas do Senhor, porque sem fidelidade nós não podemos atingir a plena varonilidade. O Senhor Jesus foi e é, o livro de Apocalipse diz mais de uma vez, a fiel testemunha. Então Ele busca fidelidade nas igrejas, porque Ele é fiel. Porque Ele derramou o seu Espírito fiel, para fazer em nós um trabalho fiel, que trata-nos com fidelidade. Gálatas 6 diz assim, de Deus não se zomba. Aquele verso lá é interessante. Significa de Deus não se torce o nariz. Torcer o nariz é uma atitude de zombaria, né? Imagina você torcer o nariz de alguém. Você está zombando dele. E é o que diz aquele texto, literalmente, no original. Ninguém torce o nariz de Deus. Ninguém zomba dele. Mas sabe por quê? Isso não é possível? É porque Deus não torce o nariz de ninguém. Deus não nos trata torcendo o nosso nariz. Ele é fiel. Ele nos trata de maneira digna, né? Responsável. Então, fidelidade é uma das demandas do Senhor para as suas assembleias. Precisamos ir diante dele para que ele nos ajude a ser fiéis. Quanto mais fiéis, mais avançamos em direção à plena varonilidade. Quanto mais resistirmos ao Espírito Santo, mais lento será o nosso avanço pessoal e, consequentemente, o nosso avanço corporativo. Irmãos, há verdadeiras fortalezas mentais nas vidas de cada um de nós. Só na luz do Senhor é que nós podemos percebê-las. Fortalezas mentais. Paulo em Coríntios 10 diz assim, 2 Coríntios 10, as armas da nossa batalha não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, coisas que aparentam ser boas e verdadeiras, mas não têm conteúdo de verdade, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que você acha que Paulo quer dizer com respeito disso? Onde que estão essas fortalezas? Estão aí no céu? São os principados e potestades? Tenha certeza que não. Porque Paulo está aplicando isso para a igreja de Corinto. E diz que ele iria usar essa arma para com eles na medida em que fosse completa a submissão deles. Ele diz, uma vez completa a vossa submissão. Percebe? Então Paulo está dizendo que aquela batalha estava instalada entre eles. E é só ler as epístolas aos Coríntios e nós vamos ver quais são essas fortalezas. Muitas fortalezas mentais. E elas estão dentro de nós. Fortalezas de independência, fortalezas de individualismo, fortalezas de conceitos arraigados, fortaleza de tradições, fortalezas de pragmatismo. Irmãos, se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, se nós não formos fiéis ao depósito que o Senhor nos tem confiado, essas fortalezas não podem ser demolidas. Percebe? Porque fidelidade é importante. Fidelidade segue aquele princípio de Josué, do Senhor através de Josué para conquistar a terra. Josué 1:3. Ele diz, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. Isso é fidelidade. A terra da promessa já tinha sido dada a eles, já estavam lá pela liderança de Josué, mas eles tinham algo a fazer. Eles já estavam no terreno da posse, no terreno da conquista, da vitória. Só que eles deviam entrar na vitória. E não estar apenas no terreno da vitória. Então, qual é o caminho para essa conquista? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Como nós pisamos esse terreno? Na medida que somos fiéis à luz que o Senhor nos tem dado. Então precisamos considerar, sim, esse assunto em todas essas esferas. A pessoal, a doméstica e, em especial, a corporativa. Terceiro aspecto, Pérgamo. Irmãos, há um contraste muito especial entre essas duas assembleias. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. Esmirna e Pérgamo.
vamos colocar da seguinte maneira. Esse par, Esmirna e Pérgamo. Há duas maneiras que o diabo usa para afetar o testemunho do Senhor. Elas estão descritas aqui. Esmirna e Pérgamo, esse par. Primeira maneira, Esmirna, violência ou opressão. Esmirna é a igreja sofredora. Essa foi a arma primeira que o diabo usou contra nossos irmãos, os primeiros cristãos. Ele buscou atingi-los com violência, com opressão, pisando-os, matando-os, massacrando-os. Esse é Esmirna. Mas há uma segunda arma, e essa é mais poderosa. Essa é mais sutil. E esse é Pérgamo. Pérgamo significa simplesmente união. O princípio de Satanás é: se você não pode destruir um inimigo, una-se a ele. Isso é Pérgamo. Pérgamo significa casamento. Pérgamo significa a igreja mundanizada. Igreja com valores do mundo, com conduta mundana. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 1, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Senhor. A ideia ali é: portai-vos como cidadãos. Porque ele vai dizer assim: nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, viver como cidadãos dos céus. Por que ele exorta a igreja de Filipenses assim? Por causa do mundanismo. Mistura com aquilo que não é o próprio Senhor. Pérgamo, casamento. Veja como o Senhor se apresenta para Pérgamo. Olha o versículo 12 que nós lemos no início. Essas coisas diz aquele que tem, o que, irmãos? Uma espada afiada de 2 gumes. Qual é a palavra, então, para Pérgamo? Separação. Ou santidade. A mesma palavra, né? A mesma ideia. Pérgamo, santidade, separação. Porque Pérgamo é casamento. Quando que esse assunto de Pérgamo, se nós entendemos que essas igrejas também são proféticas, além de literais, quando que esse assunto de Pérgamo, quando que esse assunto do mundo começou a tomar conta dos assuntos da igreja? Quando a igreja deixou de ser perseguida pelo mundo e passou a ser patrocinada pelo mundo. Isso aconteceu no século IV. O mundo começou a patrocinar a igreja, ao invés de perseguir a igreja. E esse é Pérgamo. Quando o mundo patrocina a igreja, eis o casamento. Pérgamo. Então o Senhor se apresenta para Pérgamo como? Da única maneira possível. Eu tenho na minha boca uma espada afiada. Lembra-se de Hebreus? Ela é capaz. Ela divide alma de espírito, juntas e medulas. Ela discerne, ela julga lá os pensamentos e as intenções do coração. Mas nós precisamos dar uma resposta a ela. Porque esse trabalho não é unilateral. É a palavra do Senhor e o acolhimento da palavra do Senhor. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Quanto a ela é poderosa para salvar as vossas almas. Quanto a nós, acolhei. Graça e responsabilidade. Então, Pérgamo é o casamento. Irmãos, há uma coisa muito especial aqui em Pérgamo que eu gostaria de colocar para os irmãos. É o verso 17. Muito, muito lindo. No meio dessa igreja tumultuada, mundanizada, não apenas mundanizada, mas é dito que havia nela um trono, e esse trono não era do Senhor. Veja que descrição horrível, irmão. Na igreja de Pérgamo havia um trono para Satanás. De tal modo havia conformidade com os princípios do mundo, e ele é o príncipe do mundo. Onde o mundo entra, ele está atrás. Ele é o mentor espiritual. E de novo, será que nós temos compreendido isso com verdadeira visão espiritual? Ou temos brincado com esse assunto? Paulo diz assim: o que resta é que os que se utilizam do mundo sejam como se dele não utilizassem. Porque a aparência desse mundo passa. Então guardarmos os nossos corações. Atrás do mundo, o mentor espiritual dele, Satanás. Aqui havia então um trono para ele no versículo 13. A sinagoga de Satanás. No versículo 14 fala sobre a doutrina de Balaão, todo esse desvio dessa igreja. Agora, o verso 17, vamos nos deter aqui. 2 coisas muito preciosas aqui. A promessa para o vencedor, é dito assim: dar-lhe-ei do maná escondido. Nós sabemos que quando o povo jornadeava pelo deserto, o Senhor mandou que o maná fosse recolhido e colocado dentro de um pote de ouro. E esse pote de ouro fosse colocado dentro da Arca da Aliança.
junto com a vara de Arão que floresceu e as tábuas do testemunho. Então havia um pote de ouro contendo maná. É muito claro para nós que a Arca da Aliança é um tipo bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, tipo maravilhoso. A tampa da arca, o propiciatório, né? E a arca em si mesma, a pessoa do Senhor Jesus, pessoa e obra do Senhor Jesus, junto, a arca e a sua tampa, inseparáveis, a arca e o propiciatório, pessoa e obra do Senhor Jesus. Dentro daquela arca, o pote de ouro contendo maná. Por que a promessa do vencedor aqui toca esse assunto do maná escondido? Irmãos, a única maneira de nós sermos guardados da mundanidade no que se refere à igreja é nós experimentarmos a vida escondida com Cristo em Deus. Cristo, nosso maná celestial, é a única coisa que nos guarda do mundo. Não há como nós nos isolarmos do mundo em nenhum outro aspecto. Aqueles monges do passado falharam na sua tentativa de se isolar no mundo, né? Alguns foram bênçãos de Deus para a igreja, na sua história com o Senhor, mas eles fracassaram no seu entendimento da maneira de se relacionar com o mundo. O Senhor Jesus disse: eles não são do mundo como também eu não sou. Eu santifiquei e os enviei ao mundo para testemunho. Porque a maneira do Senhor de nos livrar do mundo não é nos isolando do mundo, mas é nos abrindo o maná escondido. Uma vida de altar pessoal, uma vida secreta com Deus, uma vida fortalecida aos seus pés. Dar-lhe-ei o maná escondido. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Irmãos, acho que nós já comentamos certa vez, você já percebeu que coisa interessante aquela descrição de Oséias, capítulo 14, versículo 5, que fala a respeito do crescimento da vida daqueles que pertencem ao Senhor de uma maneira muito inusitada? É dito assim, que o nosso Deus seria para Israel um orvalho, porque sem esse orvalho do céu, nada cresce, né? Ele é a fonte de tudo, tudo começa com ele. Então ele diz: eu serei para Israel como orvalho. Agora veja o que é dito de Israel, do povo de Deus. Ele florescerá como lírio. E, outro aspecto aí, outra parte da mesma planta, lançará raízes, como cedro do Líbano. Não é uma planta interessante essa? Bem diferente? Não tem na botânica, não é? Da raiz para cima é um lírio. Da terra para cima é um lírio. Da terra para baixo é um cedro. Que maravilha isso. O que significa isso? Da terra para cima, nossa vida com o Senhor é uma simples e despretensiosa vida de fé. O justo viverá pela fé. Nós não temos nada de especial. Somos homens, somos frágeis, somos limitados, não é? Da terra para cima, como todos os outros. Mas da terra para baixo, grossas raízes do cedro. Dar-lhe-ei o maná escondido. Esse é o segredo do Senhor para sermos livrados da corrupção do mundo. Vamos colocar de outra maneira. A única coisa capaz de nos livrar dos clamores do mundo e da corrupção do mundo é amor por Cristo. A absorção por Cristo. Quanto mais estivermos absorvidos por Cristo, mais nós estamos longe do mundo. Lembra que nós contamos para os irmãos, certa vez, aquela história da menina que falou sobre o Enoque? O Enoque foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, até Deus dizer assim para ele: você já está pertinho da minha casa e longe da sua casa. Agora entra aqui e fica comigo. Essa é a ideia, dar-te-ei o maná escondido. Irmãos, para a nossa peregrinação, o Senhor reservou o maná escondido. Só que quando nós estamos misturados com o mundo, nós chamamos esse maná de pão vil, assim como o povo fez no deserto. Mas quando nossa alma está em separação para o Senhor, essa foi a requisição do Senhor para Pérgamo, então nós descobrimos que o Senhor Jesus é em si mesmo esse maná escondido. Dele nós comemos. Que coisa preciosa é essa? Que nunca negligenciemos a importância da vida secreta com Deus. O segundo elemento, além do maná escondido, você vê que há aqui uma pedrinha branca, né? Vamos entrar nos assuntos especulativos, não. Vou deixar isso para outros. Penso que essa pedrinha branca, é muito claro o que é dito a respeito dela, não precisamos fazer força para nada. É dito que essa pedrinha tem um nome novo, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse nome novo é que ele significa aprovação. Nome novo fala do resultado de um discipulado pessoal a Cristo.
Lembra quando Nosso Senhor encontrou Simão? Ele chamava Simão. Então, quando ele encontrou Simão, ele disse assim: tu és Simão. Mas o que mais que ele disse? Tu serás Pedro. Porque o resultado do discipulado a Cristo levaria o Simão, que significa instável, a ser Pedro, que significa uma pedra. Então, nome novo é resultado de um discipulado pessoal a Cristo. Então, qual é a garantia aqui para o vencedor? É que no meio de toda essa corrupção, aquele que se separa para Deus terá um maná escondido e um nome novo. As duas coisas estão ligadas, você está vendo? Quem come do maná escondido tem um nome novo. Por isso o livro de Apocalipse vai dizer assim, que nós, quando estivermos vendo o Senhor face a face, nas nossas frontes estará escrito o nome dele. Isso fala de identificação. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse maná escondido e esse nome novo estão relacionados um com o outro. A única maneira de avançarmos de glória em glória na nossa semelhança com Cristo é comer do maná escondido. Nós estivemos compartilhando no domingo pela manhã, durante o Partir do Pão, nos lembrando daquele versículo maravilhoso do Salmo 78. Lembra-se? Quando o povo de Israel, no meio da sua prostituição espiritual, um povo que não tinha noção do chamado de Deus, murmurando contra Deus, eles fizeram uma pergunta. E a pergunta era: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Você vê esse maná escondido aqui? Ele é exatamente isso. Ele é a mesa no deserto. O deserto é Pérgamo, a igreja corrupta, a igreja mundanizada, a igreja que tem um trono para Satanás, que tem doutrina de Balaão, a igreja que martirizou uma fiel testemunha, não é? Que é mencionada aqui nesse capítulo. Mas o Senhor diz que ao vencedor, nela, ele tem um maná escondido. Não é um maná aberto, não é um maná exposto para a igreja em Pérgamo, é um maná escondido. E aquele que come do maná escondido tem um nome novo. Graças ao Senhor por isso. Amados, isso não é uma opção, isso é uma promessa. O Senhor nos prometeu isso. E nós estamos vivendo dias assim. Esse mundo tem vindo com fúria sobre a igreja. E como já disse certo irmão, Cristo e o mundo, digamos, têm duas forças atrativas. Os dois possuem duas forças atrativas. Só que o mundo é sedutor. E sedução é uma violência. O mundo seduz. É assim que ele atrai. Ele atrai seduzindo. Mas o nosso Senhor Jesus também tem uma força atrativa. Mas o nosso Senhor não é sedutor. O nosso Senhor é amável. Essa é a linguagem do livro de Cantares. Ela diz: Ele é o meu amado. Eu sou do meu amado é meu. Anseio ouvir sua voz. Então esse é o maná escondido e esse é o nome novo. Só isso pode nos livrar da mundanidade, do mundanismo. A igreja de Tiatira, a palavra relacionada a ela, se lermos a carta, não teremos também dificuldade nenhuma de reconhecer. A palavra, a busca do Senhor para a assembleia em Tiatira é uma só. É submissão. Submissão. Porque aqui é apresentada essa profetisa Jezabel, que praticava prostituição e ensinava outros em caminhos desordenados. Claro que essa figura também é tipológica. Isso quer dizer que quando a igreja assume a posição do próprio cabeça dela, ela se torna Jezabel. Ela tem seu próprio ensino, ela tem sua própria doutrina, o ensino da igreja, e não o ensino de Cristo através da igreja. Então, quando a igreja assume essa posição, é como a lua se colocando à frente do sol. Cristo é o sol, a igreja é a lua. Quando a igreja foge da sua posição de submissão, ela se coloca à frente do sol, eclipsa o sol. E o resultado são trevas. Então a palavra para Tiatira é submissão. A igreja não é cabeça, a igreja é corpo. 3 lugares para nos lembrarmos. Em Efésios aparece a palavra cabeça. E isso é de ajuda para nós quando olhamos aqui para a Assembleia de Tiatira. Capítulo 1 de Efésios. É dito que o Senhor Jesus é cabeça da igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. E ali cabeça tem um sentido de autoridade. No capítulo 4, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E cabeça ali tem a ideia de edificação. E a terceira vez, Efésios 5, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, veja, submissão, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja, e aí é dito, sendo este mesmo
o Salvador do corpo. Então Efésios diz que Cristo cabeça é cabeça porque ele tem toda a autoridade, Cristo cabeça é cabeça porque ele edifica a sua igreja, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça. E o capítulo 5 vai dizer que Cristo é o cabeça porque ele salva sua igreja. E que figura linda é essa? Ele salva os que já são salvos, podemos dizer assim, né? Porque salvação é muito mais do que regeneração, do que perdão de pecados, né? Ele salva como na linguagem de Efésios 5? Ele salva lavando a sua igreja com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la assim sem rugas, sem mancha, santa, sem defeito. Assim ele salva a sua igreja. E na sequência do texto, verso 29 diz, ele a alimenta, ele dela cuida. Assim Cristo faz com a sua igreja, né? Então a palavra para Tiatira é submissão. Tiatira assumiu o lugar do próprio Cristo, ela tinha o seu ensino, ela tinha a sua profetisa, ela tinha a sua doutrina. Então a palavra para Tiatira é arrepende-te, submissão. Irmãos, que palavra prática é essa? De novo, se o Senhor Jesus não encontrar nas suas assembleias submissão, como nós podemos atingir a plena varonilidade? Irmãos amados, e submissão prática. De novo, nós temos muita facilidade em dizer, eu tenho aprendido a ser submisso a Cristo. Cristo tem se revelado a mim. Mas nós temos muita dificuldade em dizer, eu tenho aprendido a me submeter aos meus irmãos. Sujeitando-vos uns aos outros. Mas não é uns aos outros por causa de quem são uns e de quem são outros. É sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É por causa de quem Cristo é. É reconhecendo que Ele é, o peso dEle, a vida dEle, a autoridade dEle na vida dos nossos irmãos. Então, sujeitando-nos uns aos outros. Você sabe que esse princípio também é aplicado ao próprio diabo, irmãos. Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos a Deus. Era o problema de Tiatira. Sujeitai-vos a Deus, porque esse é o único caminho para resistir ao diabo. E então ele fugirá de vós. Se nós não somos uma assembleia submissa ao cabeça, amados, Satanás encontra brechas na cerca para penetrar no meio de nós. Nós damos lugar ao diabo e ele então é capaz de fazer toda uma sorte de confusão, de maus entendidos, de desavenças, de contendas, não é? Porque nós abrimos espaço, demos lugar ao diabo, porque nós não submetemos a Deus. Então não temos poder para resistir ao diabo. Ele não vai fugir de nós, ele vai nos enfrentar, porque a nossa única proteção é a nossa cobertura espiritual, submissão. Então essa era a palavra para Tiatira. A quinta igreja, Sardes. O versículo que destacamos é a parte final do verso 1. Conheço as tuas obras. Esse conheço do Senhor, nós não entramos aí nesse detalhe, né? Não estamos estudando as 7 igrejas, estamos buscando uma realidade para cada uma delas. Mas essa palavra conheço, ela é muito importante em todas as cartas. Olha que ela está aqui no 3:1, ela está ali no 2:19, conheço tuas obras. Ela está aqui no capítulo 2:2, conheço as tuas obras. Ela está aqui no verso 13 do capítulo 2, conheço o lugar em que habitas. Ela está no verso 9 do capítulo 2, conheço a tua tribulação. Não é maravilhoso? Porque o Senhor é aquele que conhece as suas assembleias. Ele conhece as suas assembleias de dentro para fora. Ele conhece cada item nas suas assembleias. Cada item que ele pode louvar, cada item que ele pode repreender. Ele toca o seu dedo de maneira cirúrgica, maravilhosa. Nosso Senhor. Então ele diz, conheço tuas obras, capítulo 3, verso 2, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui nós estamos tocando um quinto elemento. Vamos chamar então, conforme esse versículo, vida. O que o Senhor Jesus busca nas suas assembleias? Ó, irmão, doutrina é importante. Perseverança, labor, não é? Como já falamos. Mas o Senhor Jesus, quando entregou sua vida por nós, é para que nós pudéssemos partilhar da sua vida. Agora, irmãos, há 2 coisas aqui, pelo menos, que gostaria de falar de passagem sobre isso. Primeiro, o maior inimigo do testemunho de Deus não é o mundo. Por mais terrível que ele seja, já falamos um pouco sobre ele com relação a Pérgamo. Mas o maior inimigo da vitalidade da igreja e do testemunho do Senhor se chama religião. Religião. Porque o mundo é um inimigo descarado e a religião é um inimigo encoberto. O grande problema da religião é que ela promove imitação do que é espiritual. O mundo não imita nada. O mundo é o que ele é.
Agora, a religião é uma imitação daquilo que é a realidade espiritual. Percebe? É um tabernáculo sem arca, vazio. Todas as coisas funcionando e acontecendo, mas não há vida. Tens nome de que vive. Você vê a imitação? Tens nome de que vive. A carcaça está aí, mas estás morto. Então, esse inimigo do testemunho de Deus é o número 1, a religião. E aqui nós precisamos ser sondados. Nós precisamos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, sonda a nossa assembleia. Para que então nós saibamos se nós estamos operando, se nós estamos relacionando, se nós estamos cooperando na vida do Senhor e não em qualquer outra coisa mais. Agora, um item a mais ainda sobre esse assunto vida. Há uma qualidade de vida em especial que o Senhor deseja que nós experimentemos, para que cheguemos à plena varonilidade diante do varão medida de Deus. Sabe como se chama essa vida? Vida de ressurreição. Vamos tentar falar um pouco do que ela significa. Muito prático, que não tem nada de teórico. O Senhor Jesus conduz nossas vidas por caminhos de tratamento, pelo caminho da cruz, para que nós experimentemos o poder e a realidade espiritual desse outro tipo de vida, dessa outra esfera de vida, que a Bíblia chama de vida de ressurreição. Deixa-me citar um exemplo. Paulo, escrevendo para os Coríntios, 2 Coríntios 1, ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Acaia, porque foi além das nossas forças. Já pensou numa tribulação assim? Aí ele diz assim: e isto foi para que nós crescemos no Deus que ressuscita os mortos. Romanos capítulo 4, quando ele escreve sobre Abraão, escrevendo a vida de fé de Abraão, ele escreve assim: e Abraão foi justificado diante daquele no qual creu. E aí ele designa Deus, o Deus de Abraão, assim: o Deus que vivifica os mortos. E depois ele diz: e chama a existência as coisas que não existem. Você já se perguntou por que o texto é assim? O que aconteceu primeiro na vida de Abraão? É o que está em último nesse versículo. Ele não poderia gerar Isaac, sim? Então Deus chamou Isaac à existência. Deus é aquele que chama à existência coisas que não existem. O filho impossível, o filho da promessa, Isaac. Esse é o sentido, chama à existência coisas que não existem. É o Isaac. Agora, depois disso, lá na experiência madura de Abraão, Isaac vai para o altar. E ali Abraão experimenta mais. Primeiro ele viu o poder de Deus de gerar a vida, Isaac. Depois ele viu o poder de Deus de gerar a vida da morte. Compreendeu a diferença entre uma coisa e outra? Quão diferente é isso? Então, quando a história de Abraão é citada, primeiro vem esse elemento, porque ele é superior. Abraão creu no Deus que chama a vida da morte e também no Deus que chama a existência coisas que não existem. Que maravilhoso, irmãos. Nós não apenas temos a vida de Cristo, mas temos uma vida que nasce da morte. Percebeu o que isso significa? Quanto mais nós andamos no caminho da cruz, você compreende por que o Senhor nos introduz em aflições? Por que Ele permite que nossas vidas sejam atribuladas? Que algum de nós lutemos com questões tão específicas que mostram a nossa fraqueza, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto emocional, seja no aspecto físico. Porque Ele quer nos ensinar uma lição. Ele quer que a cruz atinja os 3 níveis, espírito, alma e corpo, para que nós possamos crer como Abraão, no Deus que vivifica os mortos. Então essa foi a experiência de Paulo. Assim ele conheceu o Senhor. Que a vida de Cristo era uma vida que transbordava da morte. A tal ponto dele dizer assim, no capítulo 12 de 2 Coríntios: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Oh, irmão, quanta experiência ele tinha, não é? Para poder dizer isso. Não era da boca para fora. Não é? Falar isso da boca para fora é simples. Mas Paulo havia aprendido. Então ele disse: eu me gloriarei, era uma decisão dele, nas minhas fraquezas. Ele diz assim: é para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ele ficou muito incomodado com a sua situação. 3 vezes eu orei. Ele pode fazer isso, não pode? Todos nós podemos. Só que nós precisamos orar e ouvir. Orar e ouvir, sempre. Então 3 vezes ele ouviu: não, Paulo, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa, se mostra, se torna mais completo, mais nítido na fraqueza. Então ele parou de orar e disse: agora eu me gloriarei. Que coisa maravilhosa é essa. Então essa é a vida que nasce da morte. E a religião o que faz? Ela imita esse tipo de vida.
As coisas que deveriam ser consequências dessa vida são colocadas como caminho para esta vida. Compreendeu a diferença? Então precisamos fazer assim, precisamos praticar assim, precisamos reunir assim, porque então a vida virá. Isso nunca acontece. Nós precisamos ser cheios da vida. Então a vida vai modelar uma ordem, a vida vai modelar uma estrutura, mas a estrutura nunca vai conduzir à vida. Esse era o problema de Sardes. Então esse é o assunto da vida. Vamos para o 6º item. Filadélfia, a igreja em Filadélfia. A palavra para Filadélfia, versículo 10 do capítulo 3, é perseverança. A palavra então para Sardes é vida e para Filadélfia, perseverança. Irmãos, também só de passagem, vamos lembrar do que a palavra de Deus tem para nos dizer por Tiago sobre perseverança. Ela é tão fundamental. Nosso Senhor, como estamos vendo, esse varão medida de Deus, veja aí, ele está buscando perseverança nas suas assembleias, porque ela é muito importante. O Senhor Jesus é o perseverante, e ele busca perseverança nas assembleias, porque sem ela nós não podemos atingir a plena varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Vamos ouvir Tiago. Tiago diz assim: a perseverança tem que ter uma ação completa para que sejais perfeitos. A palavra lá é maduros. Nós não estamos vendo que o chamado do varão medida de Deus é para que nós cheguemos à plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo? Tiago diz que sem perseverança isso é impossível. A perseverança tem que ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então ele fala assim: meus irmãos, tende então alegria quando passardes por várias provações. Não é isso? Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Então, o livro de Hebreus tem a mesma mensagem. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Capítulo 6. O capítulo 10 de Hebreus diz assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o que o Senhor busca em Filadélfia? A única assembleia que foi louvada pelo Senhor. O Senhor não repreendeu nada em Filadélfia. Também não repreendeu nada em Esmirna, mas também não louvou Esmirna. Mas Filadélfia é a única assembleia louvada. E o Senhor, louvando-a, ele acrescenta esse assunto da perseverança. E a perseverança aqui está ligada à guarda. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por último, a igreja em Laodiceia. O que o Senhor está buscando na igreja em Laodiceia? Nós sabemos também quão sonora é essa carta à igreja de Laodiceia, não é? O Senhor está buscando em Laodiceia, em uma palavra, realidade espiritual. Realidade espiritual. Aquela igreja olhava para si mesma e fazia um auto-julgamento completamente equivocado. Eu estou rico, eu estou abastado, eu tenho recebido tanto. Quem sabe na linguagem de hoje ela podia dizer assim: eu tenho lido todos os bons livros e vou em todas as conferências, 3 por ano. Né? Estou rico e abastado. E não tem necessidade de coisa alguma. Mas tu és pobre, cego, miserável e nu. Que palavras fortes essas, irmãos. Avaliação tão diferente, né? Que pontos de vista mais distintos são esses? Como uma igreja pode se ver assim e o Senhor vê essa igreja assim? De forma tão distinta, não é? Qual o problema? Tem um nome: soberba. Davi, por causa desse assunto, no Salmo 19, ele ora assim: Senhor, da soberba, guarda teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de uma grande transgressão. Irmãos, todas as vezes que a igreja perde a contemplação de Cristo, todas as vezes que a assembleia perde a apreciação de Cristo, um segundo movimento vai acontecer imediatamente: apreciação de si mesma. Oh, como o Senhor nos tem dado, oh, como o Senhor nos tem falado, oh, como Ele nos tem enriquecido. Olha o nosso partir do pão, olha agora o nosso partir do pão. Olha a nossa, tudo nosso. Né? Olha a nossa adoração, olha agora a nossa adoração. É nossa mesmo, só a nossa. Né? Nosso irmão, enquanto orávamos juntos antes da reunião, nos lembrou mais uma vez aquela questão do incenso sagrado. Lembra-se do incenso? Havia uma lei sobre a composição do incenso sagrado, era composto de 5 elementos, o incenso mais 4, moído. E aquela fórmula era feita exclusivamente para o incenso sagrado. Quem fizesse um incenso como aquele para o cheirar, seria eliminado do meio do povo.
Aí um princípio espiritual muito importante. Todas as vezes que nós oramos, que nós adoramos, que nós servimos, e nós cheiramos esse serviço, essa oração, essa adoração, então isso nos leva à morte espiritual. Nós perdemos a relação com o Senhor, porque nós estamos bebendo daquilo que nós mesmos estamos fazendo, bebendo da nossa adoração, bebendo da nossa oração, bebendo do nosso serviço. Nosso Senhor diz assim: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Percebe o mesmo princípio? Então esse era o problema de Laodiceia. Ela começou a beber de si mesma. Estou rica, estou abastada, não preciso de nada. És infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Realidade espiritual. Irmãos, concluindo, o Senhor Jesus busca nas suas assembleias realidade espiritual. Uma palavra prática sobre isso. Nós falamos aqui de passagem sobre mesa do Senhor e sobre adoração corporativa. Irmãos, nós carecemos tanto que nosso Senhor Jesus prossiga encontrando caminho no meio das suas assembleias para resgatar esses dois elementos tão importantes na vida da assembleia. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Tem pessoas andando por aí pregando que mesa do Senhor é igual a você sentar com umas pessoas, filhos de Deus, em comunhão, e comer uma pizza juntos. Isso é mesa do Senhor. Estão pregando isso pelo Brasil. Porque o diabo detesta a realidade espiritual envolvida na mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor é o lugar onde Ele quer pôr-se, dar a sua presença a nós, no meio de nós, e nos comunicar aquela simples, mas profunda verdade. Eu sou teu, você é meu. Nós precisamos experimentar isso em realidade espiritual, reservando esse tempo só para o Senhor, focados no Senhor, nos lembrando do Senhor. Como nós falamos domingo, nos lembrando de lembrar. Né? Ele deixou então essa realidade para nós, não memorial, não simbolismo, mas uma realidade espiritual. Então, quanto nós precisamos honrar a mesa do Senhor, para podermos experimentar o que o Senhor quer nos dar na mesa dele. Em uma palavra, nas palavras de Lucas 24, o que ele quer fazer conosco é o que ele fez lá, com aqueles discípulos de Emaús. Quando ele partiu o pão, os seus olhos foram abertos. E eles reconheceram que era o Senhor. É isso que Ele quer nos dar no partir do pão. Ele quer abrir os nossos olhos e dizer: eu estou aqui. Eu sou de vocês. Vocês são meus. Mútuo pertencimento. Mas nós vamos experimentar isso reunindo alguns irmãos e comendo pizza juntos. Nós precisamos partir o pão na presença do Senhor, focados no Senhor. A outra questão é a adoração corporativa. Adoração é muito mais do que cantar música e cantar cânticos. Adoração, de novo, é algo movido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem encontrado em nossas vidas um lugar agradável, se ele não tem sido entristecido, apagado ou resistido nas nossas vidas, então ele é o Espírito de adoração. O único que adora de fato é o Espírito Santo. Ele é o adorador. Então, se ele encontra em nós esse lugar de satisfação, quando nós nos colocamos juntos, então nós vamos experimentar adoração em espírito e em verdade. Oh, irmãos, e quão rica é essa adoração. Quando nós experimentamos isso, com a ajuda do Senhor, Ele tem nos dado tocar nas orlas das suas vestes, nesses assuntos. Então, quando nós experimentamos isso, o senso que temos é que nós deveríamos permanecer nesse lugar, indefinidamente, adorando o Senhor e adorando o Senhor. Porque o que mais que nós podemos fazer se não adorar o Senhor? Quando o Senhor nos encontra nessa realidade espiritual da adoração, o que nós temos para falar? O que nós temos para pregar? O que nós temos para fazer? Nada. Ele está no meio de nós. Então, irmãos, para que o Senhor encontre lugar de resgatar isso, nós precisamos nos postar diante dEle, para que Ele julgue a nossa realidade espiritual. Ele não teve essa liberdade em Laodiceia. Em Laodiceia ele ficava do lado de fora. Que gentil soberano nós temos, não é? Aquele que literalmente poderia arrombar a porta daquela congregação e dizer assim: eu comprei vocês. Eu tenho aqui, a escritura. Eu selei com o meu sangue. Vocês são minha propriedade. Agora vocês se calem, que eu tenho aqui algo para corrigir vocês. Foi assim que ele fez. Porque ele é um soberano extremamente gentil. Mas ele falou com ela, porque ele não poderia deixar de falar, porque ele a amava. Então ele diz: eu estou aqui, de fora, e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Escute o que ele diz: e eu cearei.
isso também aponta para a mesa do Senhor. Comunhão. E eu cearei com Ele, e Ele comigo. Então, realidade espiritual, irmãos, é algo que nós estamos desesperadamente necessitados. Nós estamos cheios de coisas, mas com pouca realidade espiritual. Essa é uma verdade sobre todos nós. Mas também nós somos gratos ao Senhor, como dissemos, porque Ele nos tem dado, sim, provas de que Ele deseja nos levar a mais nesse assunto, porque nós temos tocado, como disse Jó, as orlas das suas vestes, né? E sabemos que há muito mais para ser experimentado nesses assuntos. Então, basicamente são essas 7 realidades, essas 7 questões, que o nosso Senhor se postou diante das suas assembleias para examiná-las, em cada um desses 7 assuntos. Precisamos nos examinar à luz do Senhor nesses aspectos. Na sua luz, nós vemos a luz. Não é autoexame, não é introspecção. É na sua luz, vemos a luz. Salmo 43, para terminarmos, Davi faz uma linda alusão a isso. Salmo 43, 3. Ele diz assim: envia, Senhor. Depende dele, mas nós precisamos pedir a Ele. Envia, Senhor, a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, veja, e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O que são esses tabernáculos? A realidade da presença espiritual de Deus. Envia a tua luz, envia a tua verdade. Então que essa seja a nossa oração, e assim o Senhor encontre lugar para nos examinar como assembleias. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nós mais uma vez nos confiamos a Ti e esperamos em Ti, para que o Senhor nos mantenha ouvindo a Tua voz, seja nas nossas vidas pessoais, na nossa vida doméstica e especialmente na vida corporativa. Nós queremos responder a Ti para chegarmos à plena varonilidade e à medida da Tua estatura completa. Senhor, coloca o peso devido a este assunto nos nossos corações, para que amemos ao que o Senhor ama e para que nosso coração esteja afinado ao Teu nesses dias de restauração de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser Teus cooperadores. Encontra em nós plena resposta para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.